Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro do projeto Frota e Gestão, uma iniciativa da Maxi Frota. Eu sou o Luiz Cláudio Souza, sou promotor de conteúdo do projeto Frota e Gestão, parceiro Maxi Frota e fundador da Fleet Mobilidade. Sejam muito bem-vindos. O projeto Frota e Gestão é um projeto de geração de conteúdo de relevância para o dia a dia da gestão de frotas, e uma grande iniciativa da Maxi Frota que tem como objetivo levar para você, gestor de frotas, seja leves e pesadas, conteúdos para que você possa usar no dia a dia e levar mais resultado para a sua operação, tá bom? A gente já vem ao longo desse tempo discutindo vários temas aqui. Esse é o nosso 6º encontro, então já falamos de gestão de multas e documentação, já falamos de telemetria, falou-se de gestão de abastecimento, política de frota, enfim, vários temas que são de grandíssima relevância para você que está à frente da operação da frota da sua empresa, tá bom? Hoje falaremos de um tema, a gente vai pisar um pouco, né, vai olhar um pouquinho para o futuro da mobilidade, a temática de hoje do Frota e Gestão, e para isso a gente tem como convidado muito especial, que é o Paulo Guimarães, diretor da Maxi Frota, uma figura que, para além da gestão de abastecimento, para a gestão de manutenção, entende muito de mobilidade, e é com ele que vai ser o nosso bate-bola de hoje, é para ele que a gente vai, né, hoje levantar aqui algumas questões. Então, já de antemão, convido todos vocês para colocar suas perguntas, né, ao longo do nosso bate-papo, ao longo do nosso encontro de hoje. Coloquem suas perguntas aqui, a gente vai endereçar todas elas para o Paulo, né, vamos discutir aqui o futuro da mobilidade e o impacto que isso gera em você, gestor de frotas, né? Como que essas frotas vão se mover, né? Como que as operações vão se mover no futuro que está batendo na porta. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Aproveitem também, tem um símbolo de um avião aí na base da tela do seu celular. Aproveite para convidar seus amigos, seus colegas, gestores de frotas, aqueles que você entende que esse conteúdo vai ser relevante. Então, clica no avião, seleciona ali seus colegas, manda para todo mundo. Também manda aqui um aceno para a gente, o coraçãozinho, se você estiver gostando do bate-papo. Isso ajuda o Instagram a distribuir mais ainda nosso bate-papo aqui, a nossa conversa, tá bom? Eu já vou colocar o Paulo aqui conosco ao vivo. Vamos lá. Paulo, já para a gente bater esse papo aqui, fala sobre o futuro da mobilidade, um tema que eu adoro conversar, né? A gente já vem batendo papo sobre isso no mercado. Ó, o Paulo chegou. Paulo, muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Luiz? Como você está? Ótimo, graças a Deus. Tá falando de onde, meu caro? Hoje eu estou em São Paulo. Essa é a minha semana que eu passo em São Paulo, né? A pandemia veio, ficamos em alerta e agora temos que aprender a conviver com ela e saber que a vida continua, né? Então, eu costumo ficar metade do mês na Bahia, metade do mês em São Paulo. Essa é a minha semana de São Paulo. Que bom, seja muito bem-vindo ao Frota e Gestão. Obrigado, pessoal. Bem-vindos a todos aí. Vamos trocar uma bola boa hoje. É um imenso prazer tê-lo aqui. Você que eu imagino já tem acompanhado, né, o Frota e Gestão, é nosso 6º encontro. É o nosso 6º encontro, e vamos falar de um tema que gera muito comentário, tá? Muita interação nas redes sociais. Eu tenho recebido muitas mensagens de gestores da nossa rede, né, depois que souberam do nosso tema aqui do encontro dessa semana, que é o futuro da mobilidade. E ninguém melhor que você para a gente poder levantar a bola aqui hoje, Paulo, e poder tirar dúvidas, né? Entender um pouco da sua visão também, né? Sobre esse futuro. Será que ele já está chegando? Está muito longe? Que impacto vai gerar na nossa frota, na gestão de frotas em geral e no gestor, obviamente. Então, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Antes da gente entrar no tema, eu quero que você, por favor, se apresente aí. Conta um pouco da sua trajetória para a nossa audiência que está chegando. Vamos lá. Quem é Paulo Guimarães, né? Bom, eu já estou no mercado há mais de 20 anos e trabalhei em diversos setores diferentes, né? Minha vida começou vendendo cerveja, na verdade, né?
Começou com distribuidora de bebida, onde eu comecei lá como vendedor de cerveja. E viemos crescendo aí. E depois de vendedor de cerveja, fui subindo dentro do negócio, até na área de logística. Trabalhei um bom tempo na área de logística também. Isso na época era Ambev, né? Fui morar nos Estados Unidos, morei nos Estados Unidos durante 8 anos, me formei nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, fiz mestrado na Fundação Dom Cabral, sempre muito voltado nessa área de conhecimento, né? Na época que eu morei lá nos Estados Unidos, eu sempre fui muito envolvido na parte de tecnologia e inovação, sempre é uma área que me interessa muito. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu trabalhei na Ford, na fábrica da Ford durante 3 anos, na área de projetos. Saí da Ford e voltei para o grupo 3P Investimentos, que é o grupo que é da minha família, e iniciei na Maxi Frota, na época ainda NutriCash, em 2016, né? Foi no período que nós enxergamos que a Maxi Frota era muito mais do que um simples produto e precisava se tornar uma empresa e evoluir junto com o mercado e verificar as necessidades desse mercado, dos nossos clientes, principalmente, para apoiar nossos clientes no crescimento deles, né? Foi aí que eu entrei. Então, no final de 2016, eu entrei na empresa. No ano de 2017, começamos a fazer a separação dos negócios, onde a NutriCash é a nossa empresa toda voltada para a gestão do trabalhador, né? Então, são produtos que nós oferecemos para os RHs das empresas. E a Maxi Frota virou uma empresa independente que é voltada para o gestor de frota e onde 100% do foco hoje da Maxi Frota é voltada para atender as necessidades dos nossos gestores, que é um trabalho extremamente complicado, diga-se de passagem, né? Tem uma complexidade imensa aí, onde precisa ter uma relevância muito grande, né? Então, resumidamente, Paulo é esse aí. Já trabalhei com cerveja, já trabalhei com importação e exportação de produtos diversos, já trabalhei na indústria automobilística antes de vir para cá. Então, pegando conhecimento de setores diferentes e fazendo disso um quebra-cabeça bacana para tentar inovar e fazer o melhor possível para atender os nossos gestores. Muito bom, Paulo. Você que está na audiência já percebeu, né? Hoje o bate-papo vai ser rico aqui, né? A gente tem um profissional de alto gabarito do mercado, com uma história muito importante. Só que antes de entrar no assunto principal, eu quero que você clique aí no aviãozinho que tem na base do teu smartphone e convide os seus amigos, tá? Seus contatos que vão curtir esse tema aqui com a gente, o futuro da mobilidade, tá? Paulo, o dia a dia do gestor de frotas a gente sabe que não é fácil, né? Ele equilibra vários pratos todos os dias. Mata não é só um leão por dia, não. São 3, 4, 5. Você sabe bem disso, né? E a gente conhece bem a Maxi Frota. Sabe que a empresa está muito conectada com a necessidade do gestor de frotas para poder levar a solução de alta relevância, solução que faça a diferença. E o Frota e Gestão, de certa forma, é um subproduto disso, né, meu caro? É poder se aproximar do gestor de frotas com conteúdo. Quero convidar já no começo aqui, você que está na audiência, a entrar lá no maxifrota.com.br/frota e gestão, que é o portal do nosso projeto, e lá estão todas os encontros, todos os conteúdos que a gente produzia aqui, os próximos encontros, a agenda também. Nós vamos ter o webinário aí para frente, logo mais. Então, muita coisa que a Maxi Frota está produzindo para você que está no dia a dia da gestão de frotas. Paulo, meu amigo. Eu queria até falar que, na verdade, isso aqui é um canal que nós temos para ouvir muito dos gestores, né? Entender as necessidades dele, não só para a gente falar o que está acontecendo, mas muito mais até para ouvir eles, para que a gente possa surpreender, né? A vontade da Maxi Frota é que a gente seja capaz de estar sempre surpreendendo nossos clientes, levando para eles coisas que eles nem imaginam que pode ajudar o dia a dia dele. Então, essa é a nossa intenção, poder fazer mais para que esse dia pesado que ele tem se torne um dia mais leve e que ele possa produzir com maior qualidade. Perfeito, perfeito. O dia pesado se torne mais leve. Adorei esse jargão aí. Muito bom, muito bom mesmo. Então já faço o último convite antes de entrar aqui no tema.
vai para as redes sociais da Maxi Frota, Instagram, Facebook, LinkedIn e coloca lá sugestões de temas para o Frota e Gestão. Frota e Gestão é um projeto perene, né? E a gente quer primeiro ouvir o gestor de frotas para depois, né, trabalhar esse conteúdo, elaborar e devolver para vocês em formas de bate-papo, de live, de webinários, enfim. Tá? Paulo, já indo então direto ao ponto de hoje, o futuro da mobilidade. Muito se fala disso, né? Eventos e eventos acontecendo, falando do que está por vir, do que está batendo da porta, do que ainda está longe. Tem muita coisa que a gente vai falar aqui hoje sobre veículo elétrico, veículo autônomo, IoT, internet das coisas, hiperconectividade, enfim. Tem um mar de assuntos. Mas numa visão geral, para introduzir o nosso bate-papo aqui, qual que é a sua visão sobre o futuro da mobilidade aplicada à gestão de frotas? Bom, isso é um tema muito importante, extremamente complexo e que vai ditar. A gente vê um país como o Brasil, que é voltado quase que 100% a estradas, né? Isso é um tópico de extrema relevância, né? É um país que a gente, infelizmente, não vê o governo falando sobre ferrovias, a quantidade que é usado do nosso oceano aí é muito pequena ao que poderia ser usado, o aéreo é extremamente caro, então o que nos resta aí são as rodovias, né? E eu acredito que o avanço continue sendo por elas mesmo. O que nós enxergamos aqui, eu trabalho muito com a área de produto e com intensidade muito grande para ver o que está acontecendo no mundo, né? Mais do que até está acontecendo no Brasil, mas o que está acontecendo no mundo, o que essas pessoas estão enxergando, o que elas estão vendo, o que eu posso fazer diferente, né? Como é que eu torno o trabalho do gestor de frota mais simplificado possível? Porque a demanda que esse pessoal tem é estupidez, é uma coisa estúpida, é muita coisa que eles têm que cuidar. E a nossa intenção é exatamente como é que eu simplifico a vida dele, né? Então, tem várias coisas que a gente olha aí, além do abastecimento e além da manutenção. A gestão de frota é muito mais do que isso. Aqui na Maxi Frota, a gente está fazendo um pacote completo para entender quais os pontos mais... qual é o lugar que mais aperta o calo do gestor ali, para que a gente consiga apoiar ele e ajudar nesse sentido, né? Então, a gente já enxerga, a gente vai falar aí de carro elétrico, como você falou, isso aí deve dar facilitar muito a vida dele, com certeza, porque antes do carro elétrico já estão vindo as plataformas online. Então, a gente já vê a Fiat, por exemplo, a partir do ano que vem já vai estar saindo com seus carros todos conectados, né? Então, hoje, o que a gente está vendo acontecer agora é uma guerra gigantesca entre montadoras e companhias de celular. Quem é que vai fornecer, quem é a companhia de celular que vai fornecer para essas montadoras? Então, a gente já vê a Fiat fechando aí com a TIM e a Chevrolet também já está em negociação com a Vivo. E o que vai acontecer muito em breve, no futuro, que eu falo a partir do ano que vem, é que carros de qualquer modelo de carro, não só os carros de luxo que a gente já vê hoje, já vão estar saindo das montadoras conectados. E o que isso vai afetar a gestão de frota? Isso vai ser muito bom. Isso vai ser muito bom porque os carros vão começar a se comunicar com os gestores e não mais somente as pessoas, né? E isso vai aumentar a assertividade num grau elevadíssimo. E nós vemos outras coisas que vão acontecer, que são os carros elétricos que já vêm sendo testados aqui. A gente vê esse trabalho espetacular que a Volkswagen e a Ambev desenvolveram e que já estão sendo usados aqui, principalmente em São Paulo, de caminhões elétricos, que também já são conectados. Então, essas coisas vão facilitar muito a vida dos gestores e isso vai ser muito importante para a gestão em geral. Isso vai ter um impacto ecológico, né? Porque a gente está falando de poluição. Isso vai ter um impacto econômico gigantesco. Então, vai conseguir se fazer muito mais com muito menos. Isso eu não tenho dúvida. Claro que a gente tem os ciclos aí de médio, longo, curto, médio e longo prazo a serem atingidos, mas o longo prazo hoje em dia é muito diferente do longo prazo de antes da pandemia, eu diria.
e que é muito diferente de um médio, de um longo prazo do ano passado, né? O longo prazo mudou muito. Então, algo que se falava daqui a 10 anos, com certeza vai ser daqui a 5, não mais 10. Perfeito, perfeito. Você tocou num ponto aí, falando que você trabalha muito próximo da área de produto para entender o dia a dia do gestor de frotas ali e poder, né, desenvolver soluções para fazer da vida dele uma vida mais fácil, tá? E já emendou falando dos veículos elétricos, tá? Nesse sentido, eu vou um pouquinho para frente. Eu ia falar de veículo elétrico um pouquinho na frente, mas eu vou aproveitar o gancho que você me deu. Veículo elétrico é um tema que a gente vem discutindo já no universo da gestão de frotas faz pelo menos aí uns 4, 5 anos, né? Enxergando o que principalmente Estados Unidos e Europa, que estão na vanguarda, estão fazendo no que diz respeito a isso, né? A gente já tem, por exemplo, a Tesla hoje, tá, passou a Toyota em market cap, em avaliação de mercado, né? Em valor de mercado, né? Então, a Tesla, que é uma montadora que só produz veículo elétrico, passou a Toyota, ou seja, é a primeira montadora no mundo em valor de mercado. Se falar isso para uma americana 10 anos atrás, né, era um negócio que era inconcebível, né? Quantos veículos a Tesla vende, né, em detrimento, se compara da Ford, por exemplo, no mundo? É um grão de areia de um oceano, é nada, né? Mas o mercado já entende que a Tesla vale mais do que a Toyota, do que a Ford, do que a GM, né? Falei aqui algumas montadoras tradicionais. Mas, vindo para o cenário brasileiro, você vai nos Estados Unidos hoje, tem mais de 20 mil pontos de carregamento, né, os superchargers, para veículo elétrico. Falando do Brasil e do veículo elétrico especificamente, quando é que o gestor de frotas vai poder contar com esse tipo de veículo na frota e poder ficar tranquilo no que diz respeito, principalmente, ao carregamento dele? Claro. Eu acredito que aqui no Brasil a nossa visão precisa ser um pouco diferente em relação a isso. A minha visão para o Brasil em termos de carro elétrico é que nós já temos aí os carros de luxo elétrico, que esses carros não são os carros que nós estamos falando hoje, eles não entram nesse nicho nosso. Mas tem a plataforma de frota pesada. Essa plataforma, eu acredito que no Brasil, ela vai vir muito antes do que a frota leve. Um dos grandes motivos é exatamente o que você falou, carregar. Hoje, se eu tenho uma frota pesada, hoje, você sabe, é muito comum as empresas hoje terem bomba interna. O que eles fazem? Eles têm uma bomba interna, onde eles abastecem o maior volume possível antes dos carros saírem. E o desejado é que ele consiga sair e voltar sem precisar de uma bomba externa. Obviamente, em muitos casos não são possíveis. Mas no volume estúpido, hoje isso já é possível. Hoje já tem veículos elétricos prontos, rodando e testando nos Estados Unidos, que eles conseguem ter uma autonomia de até 1.000 quilômetros com cada carga. Então, se você pega um veículo desse, ele consegue fazer isso facilmente. Óbvio que hoje esse veículo ainda é muito caro, mas isso é questão de muito pouco tempo até que tenha volume. Algo que está acontecendo muito rápido. Hoje nós temos esse caminhão da Volkswagen, que é um truque, que é um caminhão pequeno, que é usado basicamente dentro das grandes cidades, mas que é um volume gigantesco de caminhões desse rodando, e que eles já são 100% elétricos e funcionam muito bem. Por quê? Porque eles vão ter a bomba interna, entre aspas, que vai ser o painel solar da empresa. A Ambev, por exemplo, o que ela fez? Ela pegou nas distribuidoras de bebidas dela e o teto dos depósitos viraram painéis solares, que são quem estão carregando os veículos, praticamente a custo zero. O custo de investimento disso, hoje em dia, se paga muito rápido. Então, enquanto o veículo está carregando dentro da empresa, onde o teto é painel solar, que está carregando baterias, e o veículo à noite vai estar sendo carregado por essas baterias vindas de energia solar. Isso hoje já é fato, é real e está acontecendo. Ainda numa quantidade muito pequena, obviamente. Mas isso é muito escalável, muito escalável. E eu digo para você que esse tipo de frota
na minha opinião, é a primeira que vai acontecer com carro elétrico aqui no Brasil. Frota pequena e frota leve, pessoa física e esses carros, eu acredito que ainda demora um pouco. Eu vejo muito mais o carro híbrido entrando, que é o que já está acontecendo, onde diminui muito o consumo do combustível fóssil, né? Até porque o combustível fóssil, na maior parte desses carros, é quem carrega as baterias. Mas a frota pesada de médio alcance e curto alcance, eu vejo que vai ter uma evolução muito rápida, e eu falo isso no máximo em 5 a 10 anos. Não acredito que chegue a 10. Eu consigo mirar muito mais de 5 anos para essa frota de pequeno e médio alcance, até seus 600 quilômetros. Que atende a distribuição urbana tranquilamente. São os carros Né? urbanos. Né? Você pega aí até um truque, né? Caminhões no máximo trocados, que fazem viagens mais curtas e urbanas, que é um volume muito grande. E quando você vai para VUC, né, abaixa um pouco aí a capacidade, vai para VUC, que é a distribuição urbana, a última milha ali, né, nervosa. Essa já está disponível. Quais as montadoras estão na vanguarda nisso, Paulo, além da Volkswagen, como você já citou aqui? A pioneira nisso aqui no Brasil está sendo a Volkswagen. Tá? A Volkswagen é quem está com esse projeto aí liderando, junto com a Ambev. E tem algumas empresas chinesas que já estão falando em trazer caminhões para cá, porém esses caminhões ainda estão muito mais caros do que o caminhão da Volkswagen, que é um caminhão, diga-se de passagem, muito caro ainda, mas que para o volume que é usado, eu vejo que esse caminhão rapidamente ele vai se pagar. Porque quando eu falo de um carro elétrico, eu não estou falando simplesmente de combustível, eu estou falando de combustível e manutenção. Claro. O consumo em manutenção de veículo a combustão é uma estupidez. Se gasta muito com esses carros. O carro elétrico ele só tem um motor elétrico. Então, tudo é diferente. Suspensão é diferente. Ele tem menos de 50% das peças de um carro a combustão. Então, pneu. Você não tem o que fazer. Né? É um carro que você vai rodar 100 mil quilômetros e você não vai ter nada para fazer nele. Então você vai trocar o pneu e acabou. Espetacular, né? A gente fala do futuro da mobilidade, parece que é algo que está distante, né? Fala do veículo elétrico, quando você vai para leve, eu olho agora na pesada. Você trouxe um ponto espetacular para a gente refletir aqui. E a pesada que vai puxar. A pesada já vem Aqui puxando Brasil, as evoluções da mobilidade. Aqui no Brasil, a frota leve não vai puxar, porque economicamente falando, nós temos uma população de massa consumidora de veículos muito grande, e se a gente for ver, são veículos muito mais baratos. E não tem preço para isso. Se você for ver carro elétrico hoje, o mais barato que tem no mercado é o Jaque, mas é um carro de 120 mil reais, 110 mil reais. Então, a gente já está falando de um carro muito caro para o público consumidor que nós temos no Brasil hoje. Já se falando de caminhão, muda muito, né? E se você entra na área agrícola, os tratores hoje, já tem algumas regiões do Brasil que tem tratores que são 100% autônomos e elétricos e são conduzidos. Tem trator no Pará hoje sendo conduzido por plataforma aqui em São Paulo. Então, nem motorista tem. Né? A plataforma é totalmente eletrônica, de uma pessoa que está no escritório aqui em São Paulo dirigindo esse caminhão que está lá colhendo no Pará. Isso é algo que já está acontecendo em piloto aqui hoje no Brasil. Países de primeiro mundo, isso já está acontecendo de forma muito maior. Está acontecendo nos aeroportos também. Então, é algo que vem tomando um rumo inacreditável e de tamanhos muito grandes. Espetacular. Você traz uma visão muito sã, né, e muito positiva, né? Para quem acha que está muito distante essa história do elétrico, né? Do autônomo nós vamos entrar lá já, do elétrico não, eu concordo 100% contigo. O pesado vai puxar essa revolução do elétrico. Agora, a pergunta que é minha, e eu imagino que seja a dúvida de muitos aqui que nos acompanham,
qual vai ser o impacto dessa mudança que você está mirando em 5 anos na cadeia de fornecimento da gestão de frotas, especificamente abastecimento e manutenção? Inovação. Muitas empresas podem enxergar isso como um desafio e até pensar, o meu negócio acabou. Eu vejo um pouco diferente. Eu acho que esses desafios é o que nos faz crescer, né? Então, hoje nós já estamos pensando em diversas outras soluções para os nossos gestores, que são soluções que a gente já começou a lançar esse ano, como a gente lançou no mês passado a tag de pedágio. Então, esse ano devemos lançar mais 2 produtos ainda e vamos continuar lançando outros produtos para que a gente possa auxiliar o nosso gestor a conseguir ter uma gestão mais concentrada, onde ele olhe todos os parâmetros que ele precisa em um só lugar. Então, hoje a gente tem um gestor que está olhando, eu contrato a tag de pedágio com uma empresa, eu contrato a gestão com outra, a manutenção com outra, mas eu também preciso de uma assistência 24 horas, que eu tenho que contratar uma outra empresa aqui. Mas e se ele puder contratar tudo num único lugar? E se ele tiver um dashboard onde ele vai olhar isso tudo em uma única tela? Né? O carro elétrico, ele vai deixar de abastecer e vai abastecer fóssil e vai abastecer com eletricidade e vai deixar de ter uma manutenção tão pesada como ele tem hoje. Mas ele vai continuar se movimentando. Vai precisar ter um rastreamento para isso. Vai precisar ter um meio de pagamento para um pedágio. Então, tem outras coisas que vão ter e vão entrar em substituição ao abastecimento. Vai se tornar uma gestão muito mais prática, muito mais fácil e que o cara provavelmente vai ter isso na palma da mão. Ele não vai mais precisar de um computador, uma tela enorme. Vai estar tudo no celular para ele. Então, isso eu faço com que ele tenha uma mobilidade muito maior. Talvez empresas hoje que tenham gestores de frota espalhados pelo Brasil inteiro, talvez possa diminuir e fazer com que esses gestores façam outras funções dentro da empresa. Então, o que a gente está querendo no final das contas aqui é que todo mundo consiga aumentar sua produtividade e sua capacidade produtiva, melhorando a qualidade de vida. Porque no final das contas a gente precisa viver e ser feliz, né? A gente não pode só trabalhar, a gente tem que se divertir um pouco também. Sem dúvida, né, cara? Se a gente economizar de trabalho 20, 30 minutos por dia desse gestor de frotas que está atolado de demanda, né? Já Imagina. é um grande passo, um grande passo. Imagina ele poder ter o sábado e domingo com a família. Tranquilo. Total. Né? Então, a nossa busca é essa. O meu sonho da nossa equipe é poder fazer com que o nosso gestor de frota tenha a melhor ferramenta possível para que facilite a vida dele. Total. E começar total. a buscar ferramentas que talvez ele não tenha enxergado ainda e que vai facilitar mais ainda para ele. Tá. Então, o que você está me dizendo aqui, voltando para a transformação na cadeia de fornecedores, é que a gente vai deixar de ter uma empresa de gestão de abastecimento e manutenção, deixar de ter uma montadora, deixar de ter uma locadora ou uma empresa de software e passar a ter provedores de mobilidade. É mais ou menos isso que você está me dizendo. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu não consigo acreditar que num tempo muito curto, vamos dizer daqui a 30, 40 anos isso mude, mas até lá eu não consigo ver nós não termos montadora, ou eu consigo enxergar os nossos postos de abastecimento de combustível fóssil virando postos de outros produtos. Talvez eles sejam postos de eletricidade, como nós já vemos isso na Europa, em alguns países mais desenvolvidos, principalmente a Europa. A gente já vê que tem postos onde a pessoa para e abastece com energia. Isso já acontece hoje. Mas o fóssil, eu acredito que tenta estar com seus dias contados. Muito contados. Principalmente pela relevância que o mundo inteiro está dando hoje à limpeza ecológica aí, né? Ao mundo verde, um mundo mais verde.
Total, total. 7 milhões de pessoas morrem por ano em função de doenças respiratórias, tá? E a mobilidade é trivial nesse resultado, né? Nesse impacto. 7 milhões de pessoas ano. Então, a eletrificação da frota, começando pela frota pesada, eu concordo contigo, mas também chegando na leve em algum momento, para o público comum, em algum momento se chegar, como já chegou na Europa, está chegando, né? O Leaf, por exemplo, né? Muito comum hoje na Europa já, né? O volume de venda desse carro. Vem trazer para a gente benefícios de temáticas que são urgentes, né? A temática do ar já passou já, né? Já passou. A gente está preocupado com a água só. A temática do ar, ela é tão importante quanto, né? E a eletrificação da frota vai impactar, obviamente, por óbvio, na nossa qualidade de vida, tendo como base algo, né, vital e involuntário, que é respirar, né, meu caro? Com certeza. Não tenha dúvida. Tá, tá. Agora, descolando um pouquinho da matriz energética, tá? Quando a gente fala de futuro da mobilidade, a gente costuma aqui, traçando uma linha cronológica, né, o veículo reflexão, tá? Foi muito boa a sua reflexão, mas antes disso, é importante que a gente comece, principalmente pensando em grandes centros urbanos, a diminuir a frota que roda, tá? A diminuir a frota que roda nesses grandes centros urbanos. Você vê São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são cidades que já travaram do ponto de vista de mobilidade, né? Elas já travaram. Então, se a gente não começar a pensar o futuro da mobilidade agora, no que diz respeito à forma das pessoas irem do ponto A para o ponto B, não só o tipo de veículo, eu acho que antes do veículo elétrico chegar e tomar corpo, vamos dizer assim, nós vamos viver um problema muito maior. Esses centros estão travando, estão travados, né? Bom, se você mora em Salvador, sabe disso. Você está em São Paulo, você está vendo isso. Até em tempos de pandemia, vai pegar a Marginal Tietê agora, como está, né? Em tempos, em tese, de menos mobilidade, né? Vai pegar a Marginal Pinheiros agora para ver como está. Então, o que eu quero emendar para ti? A economia compartilhada chegou aí. A gente está vendo essa nova geração chegando, né? E muito ligada no uso em detrimento da posse, né? Muito ligada no uso em detrimento da posse. Eu não sei se meu filho de 3 anos vai querer ter carro daqui 18, daqui 15 anos, né? De repente ele vai ter um carro para fim de semana, não sei. Não sei se vai ser o principal modal de locomoção dele. Quando a gente vem para agora, o que a gente pode tomar de ação agora para ajudar com que os grandes centros tenham uma mobilidade mais fluida? Quais são as suas impressões sobre o car sharing, tá? Compartilhamento de veículos, e o carpooling, que é a ocupação de veículos? Vamos lá. O car sharing começou há alguns anos atrás, né? Isso começou na Europa, tem nos Estados Unidos também. Já tiveram empresas aqui no Brasil que tentaram fazer. Tem empresa aqui em São Paulo que vem tentando, mas sem muito sucesso. Na Europa a gente ainda vê um pouco, mas também é algo que não decolou muito. Por conta da logística de você fazer isso acontecer, né? Estamos falando de seres humanos que vai pegar o carro em determinado local e tem aqueles parâmetros que ele precisa seguir e muitas vezes não são seguidos. E aí acaba que o próximo vai dar errado. Então, o car sharing, eu acho que as pessoas ainda, as empresas e os empreendedores não encontraram ainda um modelo de negócio que faça acontecer com muita robustez e vem dando alguns problemas. Carpooling eu acho extremamente interessante. Eu fui morar nos Estados Unidos em 96. E em 96, quando eu fui morar lá, há muitos anos antes de eu chegar, nas freeways, né, que são as grandes rodovias deles, tem uma pista dedicada para carpooling. Então isso já é praticado há mais de 30 anos, né? E a gente vê isso muito acontecer. No Brasil eu não vi isso acontecer ainda, mas eu acho que é algo muito bacana de se fazer. Então, tem pistas dedicadas na freeway para carpooling.
E eu vejo que aqui no Brasil algo muito interessante que poderia acontecer seria esse carpooling, carpooling para ir trabalhar, carpooling para ir para a escola. Minha filha mais nova, minhas filhas, quando eram mais novas, a gente fazia isso, né? E isso é uma coisa muito particular e que as pessoas precisam uma entrar em contato com a outra e começar a fazer. A gente não tem que depender do governo para esse tipo de ação, né? Isso Total. é uma ação que parte de cada um, da gente entender o que está acontecendo com o mundo e o que a gente pode fazer para ajudar. Então, eu lembro que quando minhas filhas eram menores que iam para a escola, a gente levava elas com algumas amigas e a mãe de outra amiga pegava, e aí exatamente o carpooling. É isso que você vai fazendo. Você vai fazendo isso em casa, no trabalho, e você começa a ver um volume de pessoas girando com a quantidade de carros muito menor nas ruas, né? Eu acredito muito no carpooling, porque o carpooling é um modelo de negócio livre, sem custo e que só traz benefícios, né? Além disso, falando um pouquinho aqui da pandemia, a pandemia é algo desastroso que veio aí, mas que a gente precisa olhar não só a parte ruim da pandemia, porque tudo que acontece na vida, eu enxergo que tem o lado ruim, mas também tem o lado bom. Para algumas pessoas só tem o lado bom, para outras pessoas só tem o lado ruim, mas na verdade os dois lados da moeda estão sempre em todos os lugares. E essa pandemia, apesar de estar sendo algo muito ruim, né? Um volume estúpido de pessoas morrendo, ninguém sabe ainda o que é essa doença, como tratar, mas nós já estamos começando a entender como conviver com ela, né? O ser humano é algo muito interessante, nós temos essa capacidade. Nós somos capazes de sobreviver a qualquer coisa, né? É impressionante a nossa capacidade em relação a isso. E uma coisa muito interessante que aconteceu na pandemia. A pandemia fez com que a venda de bicicletas aumentasse mundialmente de forma inacreditável. No Brasil não tem bicicleta para vender. Se você quiser comprar uma bicicleta hoje, você não consegue. E as pessoas já estão voltando a usar carros e a venda da bicicleta não para de crescer. Porque essa pandemia trouxe para as pessoas uma visão de mundo totalmente diferente. Uma visão de que nós precisamos desse mundo, a gente tem que cuidar desse mundo. Então, eu estou em São Paulo e eu tenho, desde em outubro, eu comecei a voltar minhas viagens aqui para São Paulo e eu tenho percebido que o trânsito aqui, apesar de ser um trânsito muito caótico, ele melhorou muito. Então, eu vejo o hotel que eu ficava para chegar aqui no escritório, eu demorava 45 minutos, eu estou demorando 15. Hoje eu demorei 12 minutos para chegar. Então, e a qualquer hora. Daqui a pouco, eu já vou dar 6 horas da tarde, eu vou voltar para o hotel e eu não vou demorar mais de 20 minutos para chegar lá, mas eu demorava 1h30. E eu estou falando de 9 quilômetros de distância. É muito perto. E isso é um impacto positivo que começou a acontecer depois da pandemia. Então, muito mais pessoas estão andando de bicicleta, talvez andando mais de ônibus. Aqui em São Paulo, a gente vê os patinetes, né, que são usados, e muito menos carro na rua. Isso é muito bom. Vamos usar o carro quando necessário, e não simplesmente por usar, né? Isso é algo que está acontecendo muito positivo. Total, né, cara? Vamos resgatar modais de mobilidade que já estão aí há muito tempo, né? E a gente basicamente colocou o carro na frente de tudo isso, né? Então, aquele jargão, depois que eu tenho um carro para ir na padaria da esquina, eu entro no carro e vou, né? A gente está quebrando isso e, como você bem falou, eu concordo demais contigo também, a pandemia, que é algo catastrófico, isso tem que ser dito, mas também nos trouxe alguns movimentos abruptos muito positivos, né? E, aliás, uma coisa interessante, estou me lembrando aqui, quando a pandemia estourou, eu estava lá na Maxi Frota, em Salvador. Você está Estava lá em Salvador. Estava em Salvador, na Maxi Frota. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Outra coisa também, além do modal bicicleta, né, que para a micromobilidade é fantástico, agora a gente vê também uma explosão das bicicletas elétricas, né? O que é fantástico também
Será que o futuro da mobilidade não se mover ou se mover menos, né? Eu me lembro, dei uma palestra sobre isso há 3, 4 meses atrás. Naquele mês, o aplicativo mais baixado no mundo foi o Zoom. Tá? O Foi o Zoom Zoom. é uma das empresas que mais cresceram durante a pandemia foi o Zoom. E Será aí que nasceram diversos concorrentes também. Exatamente, exatamente. E aí a prestação de serviço fica melhor ainda do que era, né? Você Melhor, bota com mais barata e muito mais acessível, né? E muito mais acessível, exatamente, exatamente. Será que aquela reunião que eu saía de um lugar de São Paulo, da zona oeste de São Paulo, cruzava até a zona sul de São Paulo, 2 horas de trânsito, será que aquela reunião eu não posso abrir aqui uma videochamada e tocar ela? Né? Quanto tempo você vai estar economizando ou quantas reuniões a mais você vai poder ter fazendo isso? Né? Total. Eu vejo Então, empresas... o aumento da produtividade é estúpido nisso aí. Total, total. Tem uma startup no Brasil, Paulo, você deve conhecer, que ela trabalha uma plataforma de multimobilidade, né? E ali também, ela inseriu agora, com o advento da pandemia, inseriu como uma feature da sua plataforma uma sugestão que pergunta para o usuário. Então, imagina, eu sou um executivo de uma empresa, eu sou um funcionário de uma empresa, eu preciso ir do ponto A para o ponto B para atender um cliente no ponto B, ou uma reunião, enfim. Eu coloco ele no aplicativo e ele me dá o melhor modal naquele momento, né? Vai de táxi, vai de aplicativo de mobilidade, pega o carro da empresa e vai de bicicleta, enfim. Ela está sugerindo, fala, vem cá, você não pode abrir o seu software de videoconferência e fazer por videoconferência? Né? Aí eu tenho que colocar que não posso. Né? Para depois ela me dar as opções de mobilidade para chegar até o ponto B. Mas ela me pergunta já. Né? Isso é muito se eu legal. preciso realmente. Isso é muito legal. Cara, o tempo voou aqui, tá voando. Faz 40 minutos que nós estamos no bate-papo, né? De tão legal que tá. Eu vou provocar aqui a nossa audiência a mandar perguntas. Mandem perguntas agora pra gente, tá? Porque eu vou passar para o Paulo. Mas, Paulo, já vou emendar num outro tema. Falamos de veículo elétrico, falamos um pouco de micromobilidade e tal, só que a gente não entrou no veículo autônomo, tá? Que é uma discussão que dá pra gente ficar um dia aqui batendo papo, tá? Bem mais. Mas eu quero ver uma visão sua de cima, de helicóptero. Qual que é a tua visão e opinião sobre a chegada do veículo autônomo aqui no Brasil? Bom, o veículo autônomo já está acontecendo em alguns lugares, né? Os Estados Unidos está evoluindo muito nisso, a Europa vem evoluindo muito nisso. Por incrível que pareça, a China também está evoluindo muito nisso. Eu não consigo ver a curto ou médio prazo isso acontecer no Brasil, né? Infelizmente, nós temos um problema de rodovias aí muito grande. E os veículos elétricos que tem hoje no mercado, autônomos que estão no mercado hoje, eles são visuais, né? Visuais em que sentido? Eles precisam de faixas, eles precisam de rodovias boas, eles precisam de sinalização. E é algo que a gente no Brasil ainda peca muito. Eu acredito muito no semi-autônomo. O que é o semi-autônomo? É um veículo onde tem um motorista e que, se o motorista der uma dormidinha, o veículo vai avisar ele para ele acordar ou então vai até parar. Mas eu não consigo ver aqui no Brasil, a curto ou médio prazo, nós temos um veículo 100% autônomo, porque nossas vias ainda não estão preparadas para isso. Tem que ter uma consciência da população em forçar o governo muito grande, muito forte, para que as nossas rodovias sejam capazes de receber esses veículos. Sem dúvida, né, cara? E não só as rodovias, né, Paulo? Quando se vai para as rodovias, o desafio já é enorme. Você imagina nos centros urbanos, né? Pois é. Você imagina nos centros urbanos, onde, né, a dinâmica é muito mais intensa do que numa rodovia. Claro que a gente tem rodovias e rodovias no Brasil, né? É um volume gigantesco que a gente tem. Imagina São Paulo com um veículo autônomo. Eu não consigo enxergar isso nem a curto nem médio prazo. Eu acho que a gente precisa ter uma evolução
em termos das nossas vias, ou uma evolução tecnológica de algo muito diferente que pode acontecer, talvez aconteça mais rápido até mesmo do que as nossas vias. Pois é, cara, eu fico pensando também, refletindo sobre esse tema, e aí eu vou um pouco pro teu lado, tá? Aí eu também acho que aí quem vai puxar essa história é o pesado, né? É o Também. pesado e principalmente o transferência de carga, por conta da necessidade de equipamento, né? De infraestrutura para via, né? Então, você equipar uma rodovia para receber veículos autônomos é obviamente menos complexo do que transformar São Paulo numa Smart City, Sim. né? Sim. Uma coisa é você construir uma cidade nova, onde ela já nasce assim. Outra coisa é você pegar uma cidade pronta e ter que transformar ela para fazer isso. O investimento é altíssimo, e eu acredito que isso aí vai acontecer com a entrada de uma nova tecnologia nos carros autônomos, né? Como a gente já vê, tem carros autônomos que já se comunicam uns com os outros, né? A Tesla tem alguns veículos delas que já estão sendo lançados, onde 2 Teslas estão andando na estrada e um carro já fala com o outro. Então, eles não vão nunca se chocar, né? Mas é algo que ainda está muito longe de chegar no Brasil. E eu quero somar aqui ao teu comentário, tá? Já existem redes de IoT operando no Brasil, por exemplo, rede LoRa, rede Sigfox, onde veículo com veículo já estão se falando, tá? E quem está puxando essa história? Frota pesada. O Brasil, a logística brasileira é rodoviária, né? Ela é rodoviária. 80% da logística brasileira é rodoviária, aproximadamente. Então, a frota pesada está puxando isso. Então, já existe rede de IoT, e as empresas de rastreamento já estão muito conectadas nisso, rastreamento para a frota pesada, né? Eu estou dizendo, aonde além do rastreador ali se comunicando com uma rede, seja ela satelital ou GPRS, a população de veículos se comunica. Isso. Né? Então, a população de veículos se comunica. Fazem a triangulação de comunicação, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Cara, a gente tem uma pergunta aqui do Roger Chaves. Além da infraestrutura, na verdade é uma observação dele. Além da infraestrutura, as pessoas ainda não estão preparadas culturalmente para isso. Acho que ele está falando do veículo autônomo. Imagina as regras que devem ser respeitadas pelos condutores e transeuntes para isso funcionar bem. O veículo semi-autônomo, sim. O veículo autônomo, ele pressupõe a ausência de condutor, né? Pelo menos no nível 5, automação completa, se o condutor não tem nem volante o negócio. Né? Exatamente. Mas eu concordo 100% com ele. O Brasil, acho que ainda está muito longe disso acontecer. Eu acredito que isso vai acontecer em ambientes fechados, como aeroportos, por exemplo, onde a gente já vê isso acontecendo em diversos lugares, né? Se você pega dentro dos aeroportos, você colocar carros elétricos autônomos, isso hoje já é muito viável, porque é um ambiente muito controlado, bem sinalizado. Então, isso já se dá para fazer. E tenho certeza que em um prazo muito curto isso já vai começar a acontecer no Brasil. Grandes aeroportos da Europa já acontecem isso. Hong Kong, o aeroporto de Hong Kong, que está entre os maiores do mundo, grande parte da frota interna já é assim. E é muito interessante como funciona e funciona muito bem. Total. Ambientes controlados, acho que esse é o caminho, né? A eletrificação e a autonomia da frota. E o veículo conectado. Em ambientes não controlados, frota pesada também, na minha opinião, vai puxar isso, vai estar na frente, vai estar na vanguarda, mas eu fico muito esperançoso com a eletrificação e a autonomia chegando também nos grandes centros, né? Agora, a gente não pode deixar de passar pelo carpooling, porque senão vai ser um pouco bizarro, né? Imagina você pedindo Uber, chega um veículo elétrico, autônomo, e sem ninguém dentro, né? Pois é. Sem ninguém dentro. Você vai parar no semáforo, vão ter 5 veículos ao seu lado sem ninguém dentro, né? A gente não resolve, talvez, o principal problema de mobilidade, né?
É. que é o tempo, né? Um dos principais, aliás. Acho que na minha visão, o principal é segurança, o segundo é o tempo, né? É, então, acho que falar do futuro da mobilidade, como a gente veio aqui refletindo juntos, né, é pisar um pouco à frente, né, viajar um pouco ali para frente, é desafiador e gera essas reflexões. Paulo, a gente está chegando já nos últimos momentos aqui do nosso bate-papo, do nosso episódio, aqui, sexto episódio do Frota e Gestão, tá? A gente tem um quadro em todo o Frota e Gestão, que é o Maxi Dicas, onde o meu convidado ele deixa aqui 3 a 5 dicas para o gestor de frotas já poder, né, ou já colocar em prática agora, ou pelo menos ficar ligado para um futuro que está batendo na porta. Então, sobre o futuro da mobilidade, pegando todos os temas aí de futuro da mobilidade que a gente debateu hoje, que a gente bateu papo, vamos colocar isso no mesmo lugar agora e deixa aqui algumas dicas para a nossa audiência. Como é que o gestor de frotas tem que se preparar para esse futuro que está batendo na porta? Perfeito. Assim, primeiro, dicas de gestão, né? Quais são os pontos mais relevantes que tem para cada um? Tenho certeza que cada gestor tem um ponto mais relevante e talvez 1 ou 2 pontos mais relevantes. Tente focar nesses pontos. Esses pontos são os pontos que vão fazer diferença para você. Você pode ter lá 10 coisas extremamente importantes, mas você tem 1 ou 2 que elas são as mais importantes e que vai fazer com que todo o restante funcione bem ou dê errado. Então, muito foco, né? Muito foco e muita disciplina na gestão. Eu acho que isso é muito importante para que a gente consiga alavancar e fazer diferente. Em relação ao futuro, é ficar muito atento às coisas que estão vindo por aí. Hoje já existem muitas novidades e muitas ferramentas que podem auxiliar o gestor, né? E começar a pensar o que você pode fazer de diferente para que você tenha que usar o seu tempo melhor e aproveitar ele melhor. Mas aproveitar ele melhor não só no trabalho. Use muito bem o seu tempo do trabalho e aproveite muito ele para que você tenha o seu tempo, né? O tempo com a família, o tempo em casa, com os amigos. Eu dou muita importância ao tempo fora do trabalho. Eu estou sempre buscando formas de ser o mais eficiente possível para que eu possa ficar o mais tempo possível com a minha família, que para mim, por exemplo, é muito importante, né? Então, para mim, a família tem uma relevância muito grande. E o trabalho também tem uma relevância muito grande. Eu preciso do meu trabalho, preciso produzir para ser diferente e fazer diferente. Mas como é que eu posso fazer isso de uma forma muito eficiente? Então, eu estou todos os dias, sempre que eu estou fazendo alguma coisa, eu sempre me pergunto, será que isso que eu estou fazendo agora eu posso fazer melhor? Eu posso fazer diferente? Eu posso ser mais eficiente? Posso produzir mais? Porque eu quero tempo para minha família, né? Então, o que é relevante para mim? E sobre o futuro da mobilidade, eu acredito que os gestores devem estar sempre buscando ferramentas que entreguem informações mais precisas, mais coerentes e que tenham uma relevância para o dia a dia dele muito grande. E essa ferramenta pode estar disponível muitas vezes do lado dele, ele não está enxergando, né? Isso é uma coisa que a gente faz aqui na área de produto, que é estar acompanhando nossos clientes. Sempre que eu vou num cliente meu, eu gosto de ouvir muito. Ouvir muito para eu entender qual é o calo dele e o que eu posso fazer para que ele deixe de ter esse calo. Essa é a minha função na área de produto. É tirar todos os postes do caminho do meu gestor e fazer com que a vida dele seja mais fácil. E o que eu vou pedir, na verdade, para os meus gestores aqui, para todos os gestores que estiverem vendo esse vídeo, é que mande muita pergunta, tire dúvida, comente conosco suas dificuldades. Eu quero saber o que tem de difícil para você. Porque o meu trabalho é fazer com que a sua dificuldade vire a sua facilidade. Deixe eu trabalhar para você. Então, traga para a Maxi Frota tudo que você tem de dificuldade. Traga para a Maxi Frota o que é mais relevante para você. Traga para a Maxi Frota
o que você acredita que pode facilitar a sua vida. Que é nisso que a gente vai trabalhar. Muito bom, meu caro. Muito bom. Bom, então a gente está chegando ao final aqui, tem mais 2 minutos de encontro aqui. Eu quero usar esse tempo para agradecer demais o Paulo, tá, Paulo? Eu sei que tua agenda é super corrida, né? Super atribulada. Você nos agraciou aqui com tamanho conhecimento sobre o mercado, né? Deu dicas valiosas, né? Vai ficar gravado aqui no nosso Maxi Dicas. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu quero reforçar a toda a audiência que esse conteúdo vai ficar disponível no maxifrota.com.br/frota e gestão e também nas redes sociais da Maxi Frota, tá? No Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Então você entra lá, pode rever esse material, ele vai estar disponível para você e deixe as suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões também para a Maxi Frota e para o Frota e Gestão, tá bom? Quero agradecer demais a audiência de todos vocês aqui, tá? Se alguma pergunta não foi respondida, a gente depois revisa, transfere isso para o Paulo, passa para o Paulo e responde todas as perguntas aqui colocadas. Fiquem ligados nas redes sociais da Maxi Frota para o próximo encontro do Frota e Gestão. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite e por todo o conteúdo que você dividiu brilhantemente conosco aqui. Muito obrigado, meu caro. Estou sempre à disposição. Valeu, um grande abraço a todos. Até o próximo Frota e Gestão.